Olá a todos! Dando continuidade ao nosso curso Fundamentos e Doenças Valvares, vamos abordar agora tudo o que você precisa saber sobre a insuficiência mitral. E o tópico desses próximos minutos dessa nossa conversa será como definir a gravidade anatômica e a etiologia da insuficiência mitral pelo exame físico. Meu nome é João Ricardo Fernandes, sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias e quero transformar esses próximos minutos em momentos extremamente proveitosos e enriquecedores para todos aqui que nos assistem e nos ouvem. Em primeiro lugar, quando falamos de insuficiência mitral, temos que deixar bem claro como identificar da melhor forma um sopro de insuficiência mitral. A primeira dica ou a primeira informação que passamos é que ao realizarmos a ausculta cardíaca, temos que determinar se o meu sopro identificado é sistólico ou diastólico, ou seja, se ele acontece entre a primeira e a segunda bulhas ou se ele acontece após a segunda bulha. Para isso, é fundamental que eu faça essa ausculta cardíaca concomitantemente ou sincronicamente à palpação de um pulso, seja periférico ou seja um pulso central. Se o meu sopro coincide com o momento do pulso, eu tenho um sopro sistólico. Se o meu sopro não coincide com o momento do pulso, eu tenho um sopro diastólico. Lembrando que a insuficiência mitral ocorre no momento da sístole ventricular, onde há regurgitação de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, através de uma válvula mitral insuficiente. Então, por isso, o nosso sopro da insuficiência mitral é um sopro sistólico. Além disso, o sopro da insuficiência mitral é mais audível na área mitral. E aqui eu relembro para vocês que temos as áreas de ausculta dos sopros cardíacos e a área mitral é aquela localizada no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular, ou seja, numa topografia correspondente ao ápice do ventrículo esquerdo. Além disso, o sopro da insuficiência mitral tem um timbre característico, que é o timbre de jato de vapor. Não é um timbre rude como o da estenose aórtica, sendo que ambos são sopros sistólicos, mas esse é uma das principais características que difere o sopro da insuficiência mitral do sopro da estenose aórtica. Então seria um sopro mais jato de vapor. Shta, shta, shta. Além disso, vemos a configuração do sopro, que é um sopro em platô, que ele se mantém com a mesma amplitude desde o seu início até o final. E por fim, também avaliarmos a irradiação. Sopro de insuficiência mitral tipicamente tem irradiação para a linha axilar, inicialmente anterior, depois linha axilar média e até posterior, dependendo da gravidade anatômica. Então, o primeiro passo, a primeira mensagem que tem que ficar aqui para todos é como caracterizar adequadamente um sopro como sopro de insuficiência mitral. Apesar da tentação de logo lançarmos mão dos exames complementares e para a identificação adequada de um sopro, o ecocardiograma vai ser o exame fundamental, não podemos deixar de lembrar que o exame físico e o estetoscópio ainda têm um papel fundamental e essa avaliação inicial não é substituída pelos exames complementares. Através não só da anamnese, da história clínica bem detalhada, mas do exame físico, que é a pauta dessa nossa discussão, nós vamos criar uma probabilidade pré-teste, criar as nossas hipóteses diagnósticas e os exames complementares vão servir para comprovar a nossa hipótese diagnóstica levantada através do exame físico. Então, agora chegando especificamente no tema mais importante, que é definir a gravidade anatômica da insuficiência mitral, lembramos que essa pode ser realizada também através do exame físico, através do uso do estetoscópio. E algumas características são sugestivas de que uma insuficiência mitral é anatomicamente importante, para que, mais uma vez, possamos comprovar essas alterações com um ecocardiograma. Em primeiro lugar, na insuficiência mitral anatomicamente importante, é frequente termos a palpação do impulso apical ou do ictus cordis de uma forma mais dinâmica, sendo um ictus mais alargado e muitas vezes deslocado para a esquerda ou para baixo, sugerindo um remodelamento ventricular esquerdo secundário à valvopatia mitral regurgitativa. Em segundo lugar, outra característica que sugere que meu sopro de insuficiência mitral seja importante é a presença de um sopro 4 cruzes ou mais na classificação de Levine ou Levine, que é quando há
a presença de frêmito palpável. Então, sopro sistólico regurgitativo, pelo menos 4 cruzes, sugere uma insuficiência mitral anatomicamente importante. Além disso, quando há irradiação do sopro, como já dito previamente, para a linha axilar posterior, ou seja, uma irradiação importante, também sugere um acometimento importante dessa insuficiência mitral. E como outras características, uma identificação de uma segunda bulha da B2 hiperfonética, o que pode ser uma manifestação de hipertensão pulmonar, ou a presença até da terceira bulha no início da diástole, sugerindo já pressões de enchimento elevadas no meu ventrículo esquerdo e, por fim, a presença de sinais de congestão pulmonar na ausculta pulmonar ou de congestão sistêmica ou congestão direita, como turgência jugular, edema de membros inferiores, hepatomegalia, etc., sugerindo uma congestão sistêmica. Não precisamos ter todas essas características presentes para graduarmos o meu sopro da insuficiência mitral como importante, mas tendo algumas dessas características tendo a presença de uma dessas características ou algumas dessas características, é altamente sugestivo de insuficiência mitral anatomicamente importante e o eco vai servir para confirmar esses achados. Havendo uma dissociação clínico-ecocardiográfica, eu preciso sim até questionar o ecocardiograma, preciso analisar as imagens, conversar com o ecocardiografista, uma vez que ele não está na mesma linha da minha propedêutica, da minha ausculta cardíaca. Mas destaco algumas características, algumas peculiaridades. Tudo que nós conversamos refere-se à insuficiência mitral crônica primária, porque temos também a insuficiência mitral secundária. E como que eu diferencio? Do ponto de vista fisiopatológico, anatômico, a insuficiência mitral primária é aquela que decorre de um acometimento, de uma alteração, de uma anormalidade dos folhetos valvares, da cúspide anterior, da cúspide posterior. E como causas principais, temos a etiologia reumática e a etiologia degenerativa, ou prolapso valvar mitral. Por outro lado, podemos ter insuficiência mitral, onde as cúspides da válvula mitral são anatomicamente normais. Então, essa regurgitação mitral decorre de anormalidades, principalmente do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Como exemplos principais, eu destaco a insuficiência mitral secundária, a cardiomiopatia dilatada, onde há uma dilatação do anel, um tracionamento das cordas tendíneas, levando a uma regurgitação mitral na ausência de doença, de anormalidade, de alteração nas cúspides, ou a miocardiopatia isquêmica, levando à insuficiência mitral secundária isquêmica, onde há um tracionamento assimétrico dos folhetos através das cordas por um músculo papilar disfuncionante, e temos também a insuficiência mitral atrial funcional, secundária a um remodelamento do átrio esquerdo, que altera a geometria da válvula mitral, dilatação do anel mitral e muitas vezes secundária uma fibrilação atrial crônica. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquelas características típicas auscultatórias da insuficiência mitral importante são relacionadas à insuficiência mitral primária. Porque na insuficiência mitral secundária, como não há dano aos folhetos valvares, muitas vezes a ausculta é pobre. Eu não tenho todas aquelas características propedêuticas. Então isso dificulta uma avaliação, a identificação do sopro e a sua graduação anatômica. E além disso, a insuficiência mitral pode acontecer de forma aguda, diferentemente da evolução crônica das etiologias mais comuns como prolapso e reumática. A insuficiência mitral aguda, que pode acontecer secundariamente, é uma rotura de folheto, a endocardite infecciosa, a trauma ou complicação iatrogênica, por exemplo, de uma valvotomia mitral por catéter balão, como não houve tempo do remodelamento ventricular esquerdo ou remodelamento atrial esquerdo acontecerem, eu não tenho também características propedêuticas à ausculta cardíaca típicas como foram descritas previamente, como a gente citou previamente. Então, todas aquelas características citadas previamente para graduar a minha insuficiência mitral como anatomicamente importante através do exame físico, vale para a insuficiência mitral primária e crônica. E além da gravidade anatômica, podemos também ter uma definição, uma sugestão da etiologia da insuficiência mitral através da ausculta cardíaca. E aqui eu destaco para vocês a principal etiologia de insuficiência mitral primária no mundo, que é a insuficiência mitral degenerativa ou prolapso valvar mitral. E essa etiologia, o prolapso valvar mitral, tem características, tem aspectos auscultatórios
peculiares, os quais eu destaco aqui para vocês. Em primeiro lugar, diferentemente da maioria das etiologias de insuficiência mitral, principalmente da reumática, onde não há coaptação dos folhetos valvares mitral, ou seja, há uma ausência da primeira bulha, no prolapso valvar mitral, como no fechamento da válvula mitral, a coaptação dos folhetos e posteriormente o deslocamento desses, de um dos dois ou de ambos para o interior do átrio esquerdo, eu tenho uma primeira bulha normofonética, uma primeira bulha audível. Em segundo lugar, no início da sístole, eu tenho um clique característico, que é um clique protossistólico. E como há o prolapso antes da regurgitação, no início da ausculta da minha insuficiência mitral por prolapso, o sopro não é holossistólico, mas sim mesotelesistólico. Ele tem a B1, um gap e depois o sopro, como se fosse um tum-sta, tum-sta. Tem um gap entre a primeira bulha e o início do sopro sistólico. Com a evolução da história natural, com o passar do tempo da meu prolapso, eu posso ter rotura de cordas primárias. E aí sim, eu posso ter a primeira bulha já apagada ou inaudível e o sopro holossistólico, isso na fase mais avançada, e dificulta a identificação então dessa etiologia. Além disso, eu posso identificar através da ausculta cardíaca a cúspide acometida. Geralmente na cúspide anterior acometido, prolapso da cúspide anterior, eu tenho um sopro irradiado para trás, para a região posterior. Então, um sopro de insuficiência mitral que irradia inclusive para dorso, para a região infraescapular esquerda. E quando eu tenho acometimento da cúspide posterior, eu tenho a irradiação do sopro para a região anterior do tórax. Algumas vezes até um sopro que confunde a primeira ausculta, quando ainda não prestamos muita atenção, a um sopro de estenose aórtica. E por fim, podemos lançar mão também da ausculta dinâmica no prolapso valvar mitral. Esse clique, esse início do sopro, ele pode ser antecipado quando eu faço qualquer manobra que diminua o meu retorno venoso, transformando a minha cavidade ventricular numa cavidade um pouco menor por estar vazia. Aí eu antecipo o clique e aumenta a duração do sopro. Por outro lado, quando eu faço manobras que aumentem o meu retorno venoso, como agachamento, eu tenho uma dilatação ventricular esquerda e com isso eu tenho um clique mais tardio, uma abertura da válvula mais tardia, essa falha de coaptação e um sopro de menor duração. Então vejam que apesar da ampla disponibilidade de métodos de imagem, principalmente o ecocardiograma, que traz informações muito precisas sobre as valvopatias, aqui no caso específico sobre a insuficiência mitral, o exame físico e especialmente o estetoscópio para ausculta cardíaca tem ainda papel fundamental, não podendo ser substituído para não só a identificação da insuficiência mitral, como para a graduação da sua gravidade anatômica e também até para a definição da etiologia. Muito obrigado a todos pela atenção.